Salve, salve, galera! E aí, todos estão bem em todos os rincões de Rondônia? Estão preparados para mais uma viagem geográfica com a assessoria dos nossos queridos professores presenciais? Isso aí, galera. Tá vendo aí? O professor Jorge já falou dessa galera toda que está envolvida, né, para levar a educação, para levar conhecimento para os nossos queridos estudantes. Então, é a equipe de geografia, é coordenação, é a equipe pedagógica da escola, são nossos professores presenciais trabalhando em favor de você, querido aluno, que está assistindo a nossa aula agora. Inclusive nós, né, Rogério? Exatamente. Fechou, meu amigo. Então, vamos hoje trabalhar um tema muito interessante. Um tema que, sugestivamente, tem a ver com a história de vida de muitos dos nossos queridos estudantes, de nossos queridos professores também. Isso mesmo. É isso que está relacionado aos destemidos pioneiros. Exatamente. Que vieram para cá na década de 70, 80, 90. Ok, Rogério? Ok. Isso quando o estado de Rondônia ainda estava se consolidando como uma grande força na região norte. Exatamente. Beleza? Então, vamos junto? Vamos lá na tela. Aula 8.1, Rogério. É isso aí, professor Jorge. Nós vamos falar sobre a criação e ação do Polo Noroeste. Vamos falar também do Planafloro, terras indígenas e o zoneamento socioeconômico e ecológico. Exatamente. Rogério do céu, é muito assunto, hein? Muito assunto. Então, esse Polo Noroeste está relacionado à ocupação humana aqui, relacionado à questão agrícola, ao agricultor que veio para cá. Planafloro, esse é um tema que também está relacionado a projetos, só que veio esse Planafloro para fazer ajustes que não foram vistos no projeto anterior, que foi o Polo Noroeste. Exatamente. Falaremos também das terras indígenas e o zoneamento socioeconômico e ecológico. Obviamente, em cada aula, a gente quer que o aluno consiga alcançar habilidades, que neste caso, Rogério, é reconhecer as interações da sociedade com o meio físico e o processo de transformação da paisagem. E que transformação, hein? Exatamente. Vamos falar agora de um ciclo que foi profundamente importante para estas transformações que houveram no espaço geográfico de Rondônia. Exato, professor Jorge. Beleza. Criação e quais foram as ações do Polo Noroeste. Durante a década de 70, grandes mudanças aconteceram no antigo território de Rondônia, hoje estado de Rondônia, motivadas principalmente pelas políticas e estratégias do governo federal, visando o quê? A ocupação de áreas de fronteira na região norte do Brasil. Em 81, foi criado o Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil, denominado Polo Noroeste. Rogério, olha que informação, já começa importante. O Polo Noroeste foi um projeto que foi financiado pelo Banco Mundial. 411 milhões de dólares. É isso mesmo. Muito dinheiro, hein, Rogério? Exatamente. Se hoje é muito dinheiro, imagine para a época. É isso? Com certeza. E, obviamente, estava dentro desse projeto a construção e pavimentação da BR-364.
A pavimentação da BR-364 acelerou-se ainda mais o processo migratório, transformando radicalmente, em menos de 10 anos, o que transformou? Quase toda a estrutura social, cultural, ambiental no estado de Rondônia. E, professor... Rogério do céu, olha só, muito interessante essa última frase aqui, ó. Transformou radicalmente, em menos de 10 anos, quase toda a estrutura social, cultural e ambiental. Foi realmente radical estes fatos históricos, Rogério. Então, o Polo Noroeste a gente pode mencionar os objetivos principais, como foi falado no texto há pouco, que seria essa pavimentação, né? Conclusão do asfaltamento da BR-364, e também ele tinha o objetivo, o Polo Noroeste, de absorver o fluxo migratório de maneira coordenada e sustentável aqui no noroeste da Amazônia. Então, eram os dois objetivos do Polo Noroeste. Olha só, a construção da BR-364, ela inicia com o presidente Juscelino Kubitschek, lá na década de 60, Rogério. O nome da BR-364 não era BR-364, era a 029. Isso mesmo. Ok? Ela seria usada para transportar cassiterita para as indústrias no leste e para abrir o oeste para assentamentos. A BR-364 e a rodovia Transamazônica tinham a intenção de integrar, proteger e levar as pessoas para a Amazônia. Não desenvolvida, improdutiva. Olha só a ideia que tinha, que não era desenvolvida, era improdutiva e vazia. Essa frase, ela é interessante, inclusive ela está entre aspas, porque hoje o contexto etimológico do conceito de Amazônia é muito contrário disso. Exatamente. Ela é muito produtiva e ela não é vazia. Exato. Aqui tinham indígenas, populações tradicionais, né? Ela tem toda essa atividade da natureza aqui, que é tão importante para a questão local, regional e global. Ok? Ok. E vazia também a gente pode relacionar a seguinte situação. A gente tem aí a situação dessa exploração da cassiterita aqui em Rondônia, voltada para o leste do Brasil, que era para a indústria, onde estava acontecendo o pleno desenvolvimento industrial do Brasil na região sudeste. Só que aqui na Amazônia, a gente sabe que essa porção oeste do Brasil ainda não era bem ocupada. Então, foi a partir desses projetos que a ideia era de integrar a Amazônia para poder garantir o quê? O maior assentamento de pessoas também nesse vazio demográfico da época. Porque até hoje a gente sabe que a Amazônia tem vazios demográficos por conta da floresta. E em 1950, essas áreas aqui da Amazônia praticamente não eram nada ocupadas. Então, não tinha tanto desenvolvimento e ocupação. Uhum. Então, por isso também que fala aí, né, que o objetivo da BR-364 era garantir essa integração da Amazônia com as outras partes do Brasil. Integrar para não entregar. Muito bem. Está aí o trajeto da BR-364. Muito importante essa BR para o Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, até chegar lá em São Paulo, em Limeira. Rogério do céu, olha só o tamanho da BR-364. É Rogério. chão, hein? É muito chão. Outra situação interessante, que a construção dela vai fazer com que esta área, que eu vou grifar aqui, seja altamente impactada
pela ação antrópica, ok? Que vai virar aquela chamada espinha de peixe, porque a BR ela vai ter essa função de ser o elo de escoar a produção, principalmente nesse momento histórico, a produção agrícola, a produção de minérios. Exatamente. Ok? O Polo Noroeste se propôs a assentar comunidades de pequenos agricultores embasada na agricultura autossustentada. Ou seja, não pensava numa agricultura, Rogério, comercial. Ela queria aquele agricultor que pudesse morar na terra, que pudesse plantar para seu autossustento, ok? Com atendimento básicos nas áreas de saúde, educação, escoamento e produção, protegendo a floresta e garantindo a manutenção das terras e das culturas das comunidades indígenas, que na prática não foi tão bonito como esse texto que está escrito. Isso mesmo. Ok? Lembra, Rogério, que nós tínhamos muitas queimadas na década de 80 e 90? Exato. Era um absurdo que se tinha de fumaça sobre os céus de Rondônia, que naqueles momentos de queimadas não estavam sempre azuis. Então, foi realmente uma mudança muito radical. Na década de 60, cerca de 3 mil pessoas por ano estavam vindo para Rondônia. A BR-364, de 1.500 quilômetros de Cuiabá a Porto Velho, tornou o estado mais acessível para assentamentos em 1968. Exatamente. Baseado em imagem de satélite, a partir de 1982, foi estimado que 11.400 quilômetros quadrados de floresta haviam sido derrubados em Rondônia. Onde? Ao longo da BR-364. Então, obviamente, agricultores, fazendeiros, empresários queriam estar perto da BR, porque era a forma de escoar a produção. Muito bem. Isso é o elo de ligação, de comunicação com outras regiões do Brasil. Com certeza, professor Jorge. A pavimentação da BR-364 em Rondônia foi concluída em 1984 e o número de imigrantes aumentou para cerca de 160 mil por ano, Rogério. Rogério do céu, é muita gente chegando para um lugar que não estava preparado para receber tanta gente. Ok? Rogério, vou te contar um segredo. Conte aí. Só que tu não pode contar para ninguém. Fechou. Em 1984, eu vim para Porto Velho. Eu morava lá em Manaus. Certo. Meus pais vieram para cá, trouxe todos aquela meninada, eu no meio. Você acredita, Rogério? Eu cheguei a andar na BR-364 quando não estava asfaltada. Sério? E aí, professor? Era... Qual região mais ou menos aqui de Rondônia? Aqui de Porto Velho. Porto Velho mesmo, né? Porto Velho mesmo. Era muita poeira que passava um carro, você tinha que desacelerar mesmo, porque era muito movimentada. Então aquela massa de terra ali, de cascalho, ficava sendo o tempo todo triturada, né? Então virava aquele pó mesmo, e era muita poeira. Agora imagina as pessoas que aqui já estavam, né? Precisavam da BR. E assim que eu cheguei, passou menos de um ano, concluíram até Porto Velho a pavimentação dela. Mas eu cheguei a ver, entendeu? Então, realmente, é uma odisseia na Amazônia. A implementação, a pavimentação da BR-364 está intimamente ligada, Rogério, ao adensamento, essa densidade populacional em torno dela, coisa que a gente consegue ver isso
detectado nos mapas, Isso mesmo. imagens de satélites e etc. Inclusive, as principais cidades e mais povoadas de Rondônia estão ao longo da BR-364. Muito bem. Ok? Vamos lá no quadro, meu diretor? Então, o governo não pôde lidar com a enxurrada de imigrantes, com esquemas formais de assentamento e respondeu com um programa de assentamento rápido, reconhecendo assentamentos informais fora das áreas controladas pelo governo. O resultado foi um surto de desmatamento que teve um grande impacto sobre os povos indígenas e sobre o meio ambiente. Rogério do céu, esse texto aí está fenomenal. Exatamente. Ele fala de uma realidade que vivenciamos aqui na Amazônia na década de 80 e 90, absolutamente assim. O Polo Noroeste, né, veio como sendo um projeto bacana de assentamento, chamado projeto. O que a gente pensa de um projeto? Uma coisa bem organizada, bem arquitetada, mas não foi o que aconteceu na prática. É verdade. Rogério, tanto que, por exemplo, o INCRA fez o recorte de áreas e foi assentando a galera. Tá, o seu Zé Maria, o seu lote é o 15, o seu da Maria, o seu terreno é o 10, assim sucessivamente. E só dizia onde era. E só isso, não foi feito um levantamento técnico de solo, não foi feito um levantamento técnico da biota, não foi feito um levantamento técnico do ecossistema daquela área. Isso gerou problema gravíssimo. Teve pessoas que chegou lá, pegou o número no terreno, quando ele foi lá, era em cima de uma serra, cheia de pedra. Desse jeito. Como que vai plantar? Exato. Outras pessoas pegaram, lote, quando foi lá, era em cima de um areal. Então, Rogério, isso foi grave. O impacto ambiental foi grande. Com certeza. Entendeu? E ainda tinha aquelas pessoas que desmatavam, e aí tem aquele, entre aspas, aquele humus, né, de terra, que só são as folhas que caem e apodrecem ali, vira aquela terra preta, só que debaixo o solo era horrível. E as pessoas desmatavam, e aí depois acabava totalmente a produtividade daquele solo. Não tinha solo. Exatamente. O solo era muito, muito ácido. E isso aconteceu e as pessoas simplesmente abandonavam a região. Abandonava a terra. E iam para outro lugar. Outro lugar. E aí, o que acontecia? Chegava lá, desmatava, queimava, e assim o nosso bioma aqui do estado foi sendo devastado. Exatamente. Por que faziam isso? Porque tinha muita terra disponível. E o controle do Estado, não do Estado de Rondônia, do Estado do Brasil, não é isso? Não tinham um controle total sobre tudo isso. E, inclusive, houve invasões de terras, de áreas que não estavam dentro do projeto. E o próprio projeto, o próprio governo teve que reconhecer, não é isso? Não tinha muito controle sobre o que estava acontecendo. Isso mesmo. E a Amazônia estava realmente queimando, e eram muitas queimadas que tinham. Inclusive, teve repercussão internacional sobre o que estava acontecendo aqui em Rondônia. Isso aí. Isso. Inclusive, protestos dos Estados Unidos, Rogério. O pessoal foi lá para frente do Banco Mundial. Pô, vocês estão dando dinheiro para o pessoal lá na Amazônia ficar queimando a Amazônia. Então, foi uma pressão muito grande sobre o governo brasileiro. E aí o governo brasileiro teve que rever isso aí. Teve que rever como uma forma de tentar amenizar um problema que ele mesmo criou. Isso mesmo. Beleza? Beleza. Vamos lá no quadro. E aí a gente viu que tudo isso desencadeou, né, todo esse processo aí dos assentamentos para aumentar o desmatamento em Rondônia e gerar impactos, né, consequência também à população da nossa comunidade indígena do estado de Rondônia. Aí nós temos aqui o mapa da espinha do peixe do desmatamento, e aí a gente consegue observar, né, professor Jorge, nas proximidades da BR-364. Olha a espinha do peixe da BR-364, novamente, para a gente poder verificar agora em 2000, e ainda maior a devastação, porque as cidades foram crescendo, essas cidades que cresceram, surgiram próximo à BR-364,
sua área urbana foi aumentando e assim foi aumentando a área desmatada. Não só a área urbana, mas também as produções da pecuária, da soja, da agricultura familiar no estado de Rondônia. Então, tudo isso contribuiu para aumentar as áreas desmatadas. Rogério, mais uma, desculpa interromper, mas aproveitando logo a imagem, ó, essa imagem é de 2000. 2000. Imagine agora. Exatamente. Vamos lá. Então, o Polo Noroeste foi muito criticado, como o professor Jorge falou há pouco, e acabou sendo substituído em 1991, né, pelo Planaflora. E agora o orçamento aí, ó, de 216 milhões de dólares, dos quais 72% seriam financiados pelo BIRD, que é um banco lá dentro do Banco Mundial, e uma contrapartida brasileira de 26%, que seria 13% do governo estadual e 13% da União, agora para tentar resolver esse processo de devastação aqui da Amazônia, a partir do Planaflora, que a gente vai estudar um pouco agora. Pois é, então, vimos que o Polo Noroeste, Rogério, na época, Rogério, os próprios governantes, os gestores reconheceram, cara, que eles erraram. Exatamente. Entendeu? Então, olha só, aí depois eles tiveram que fazer um novo reordenamento do espaço geográfico de Rondônia. Senão o negócio ia perder o controle, ia piorar cada vez mais. E aí quando veio a ideia de fazer um novo plano, que foi o Planaflora, ele vem para fazer uma espécie de organizar, projetar coisas que não estavam dentro do projeto Planaflora, Polo Noroeste. Exatamente. Principalmente esses problemas que surgiram a partir desse processo migratório lá da década de 80 em direção a Rondônia. Então, porque aumentou muito os problemas aqui dentro de Rondônia a partir de 80, com esses ciclos, né, econômico e projeto de colonização aqui do estado. Iniciou seu contrato de empréstimo assinado em 19 de nove de 92 entre o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, BIRD, e o Brasil para a execução pelo estado de Rondônia. Vamos para os objetivos. Alguma observação, professor Jorge? Tranquilo, tranquilo. Objetivos. O principal objetivo do Planaflora consistiu na implementação de ações que propiciaram o aproveitamento, olha só o termo que foi utilizado, hein, racional dos recursos naturais, de forma a favorecer o desenvolvimento sustentável. Agora sim. Sim, exatamente. Então, vem-se de uma política de devastação sem controle e agora sim vem o Planaflora, que vem fazer o uso racional dos recursos naturais, e favorecer o desenvolvimento sustentável em Rondônia. Exatamente. O outro objetivo era recuperar as áreas desmatadas e dos ecossistemas mais frágeis. Vamos lá. Do ponto de vista econômico, o Planaflora foi uma ousada proposta de captação de recursos financeiros do Banco Mundial para viabilizar o desenvolvimento do estado de Rondônia. Socialmente, foi uma proposta pioneira ao ensejar a participação da sociedade civil nos processos de diagnóstico, análise, proposição de soluções, o que consubstancia nos planejamentos das ações realizadas. Certo? Então, a gente tem agora, tipo assim, a participação, né, da sociedade civil, né, professor Jorge? Também na elaboração desse estudo, desse projeto, para viabilizar o quê? Uma melhor, vamos colocar, na época, né, uma melhor solução para resolver esses problemas aqui, gerado aí por conta dos projetos de assentamento que aconteceu aqui no estado, principalmente aí com a construção da BR-364 e pavimentação durante o Polo Noroeste. Ele foi inovador ao viabilizar o zoneamento socioeconômico e ecológico, o ZEE, que, em síntese, né, em resumo, é um instrumento técnico-político de planejamento
das peculiaridades regionais, segundo critérios de sustentabilidade, de absorção de conflitos e de temporalidade. O Plano Afloro, através do seu documento principal de negociação, alavancou para atividades de desenvolvimento e preservação. Opa, Rogério, então houve um reordenamento, um novo olhar, uma nova forma de ver o espaço geográfico de Rondônia, o solo, a vegetação agora, as populações tradicionais, os indígenas, a fauna, a flora, tudo vai ser motivo de um estudo chamado zoneamento socioeconômico e ecológico. Exatamente. Diferente lá do Polo Noroeste, que pensou na finalização da pavimentação da BR-364 e também nos projetos de assentamento, e em nenhum momento pensou nessa questão aí ambiental, de olhar e entender o potencial dentro de Rondônia. Agora o Plano Afloro buscou resolver todas essas questões de problemas aqui do Estado. Beleza? Vamos lá. Terras indígenas aqui do Estado de Rondônia. As terras indígenas não são consideradas unidades de conservação. São áreas protegidas e com atividades desenvolvidas pelos povos indígenas, de maneira geral, compatíveis com a conservação ambiental. Claro, o indígena é o principal interessado em conservar o ambiente dele. Isso mesmo. É isso, ele sabe que precisa do rio, ele sabe que precisa da mata em pé, para paca continuar andando por lá, para cutia, para onça, com certeza, o peixe continuar no rio. Então, é de interesse dele. São as áreas de reservas aqui do Estado. A gente possui hoje. Vamos colocar uma informação aqui mais atualizada, tá, professor Jorge? Tá. Nota aqui, ó. Conforme o censo de 2010 do IBGE, a gente tem aqui em Rondônia 21 áreas indígenas aqui no nosso estado de Rondônia, 21 terras indígenas regularizadas e 17 estão integralmente localizadas em Rondônia, certo? Então, a gente tem aí o total de 21 áreas no território de Rondônia. Uma área em fase de regulamentação e 2 interditadas em função de vestígio, indicando a presença de índio isolado, o que representa aproximadamente 20% da superfície territorial do estado de Rondônia. Quando a gente fala da população de indígenas aqui no estado, a gente tem que lembrar o seguinte, ó, dos 52 municípios de Rondônia, professor, 27 possuem áreas ocupadas por terra indígena. 27 municípios do estado. Então, de 52, 27 a gente vai encontrar áreas de terras indígenas. E a maior delas aqui em Rondônia é a terra indígena de Urueu-Pauau, que abrange aí cerca de 8% do território de Rondônia. Essa é a maior e ela está localizada em 12 municípios: Costa Marques, Guajará, Jaru, São Miguel do Guaporé, Alvorada do Oeste, Nova Mamoré, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Governador Jorge Teixeira, Mirante da Serra, Monte Negro e Seringueiras. Então, olha só, a maior é a terra indígena de Urueu-Auau. Certo? Vamos lá, avançando. E aí nós temos aqui um mapinha para falar sobre... A gente vai ter até uma aula específica, né, professor Jorge, para falar sobre cada área indígena, terra indígena aqui do nosso estado. E a gente consegue verificar nesse mapa as áreas indígenas em Rondônia. E aqui do lado você tem o quê? A legenda que você consegue identificar o nome de cada região das terras indígenas do estado de Rondônia. Depois você pode até aprofundar mais para você entender aí onde que estão localizadas. A gente tem em todas as partes de Rondônia, como eu falei há pouco. A área 10 aí, né, Rogério? Área 10 a gente tem
a área, né, que eu falei, que é a maior, né? Uhum. E a gente consegue ver aqui no mapa, né? Olha A só, região central ali. a gente tem, né, que eu falei há pouco, 12 municípios que compreende essa maior reserva, essa maior terra indígena do estado de Rondônia. Alguma observação? Falar que essa região está muito conservada, né? Com Ainda bem certeza. que a gente viu no mapa da imagem de satélite. Muito bem. Vamos lá. Apesar da importância das terras indígenas, elas estão sempre com problema de invasão, né? Sendo constatados problemas na terra do Uruauau, Roosevelt, Rio Branco, gerado por invasores, madeireiros, fazendeiros, garimpeiros e também colonos. Alguns povos de Rondônia são os Orouarã, Orouaraxigem, Oromon, Macurape, Jabuti, Tupari, Canoê, Aruá, Massacá, Ajuru, Cujubim, Caçupã, Salamãe, Quazá, Aicanã, Aruá, Aricapu, Ajuru, Campê, Tupari, Gavião, Arara, Caritianas, Capivari, Caripuna, Cinta Larga, entre outros. Professor Jorge, uma observação, então, esses 27 municípios aqui do estado de Rondônia que possuem terras indígenas, quando a gente verifica a extensão territorial dessas terras indígenas aqui em Rondônia, eles correspondem a 21% da área do estado de Rondônia. Então, 21% da área do estado de Rondônia são terras indígenas. Beleza. Olha aí as imagens dos indígenas, jovens. Beleza, aí ó, veio junto com o Plano Aflora, falamos, né, o zoneamento socioeconômico e ecológico de Rondônia. Esses estudos foram realizados, importantes dados sobre a natureza, a economia e sobre as populações, sociedades residentes no estado, que deveriam ser usados para a proposição de políticas governamentais em relação a projetos de desenvolvimento, sustentabilidade e preservação ambiental. Agora sim, Rogério, estamos falando de sustentabilidade. Bem, o zoneamento ecológico de Rondônia foi o primeiro zoneamento estadual a ter parte de seu texto submetido à aprovação no Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. O zoneamento socioeconômico de Rondônia surgiu lá na década de 80, como uma estratégia para reverter os problemas sociais e ambientais causados pela expansão desordenada da fronteira agrícola e para subsidiar a elaboração do Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia, o Plano Aflora. Então, a primeira aproximação ocorreu entre 86 e 88. Qual era o objetivo? Visava a ocupação do espaço rural do território de Rondônia, de forma a promover o desenvolvimento econômico, evitando desequilíbrios ecológicos, preservando ecossistemas frágeis. A primeira aproximação, então, ocorre entre 86 e 88. Os estudos realizados apresentaram importantes dados sobre a natureza, a economia. Esse texto aqui se repetiu, né, Rogério? Exatamente. Beleza. Vamos lá. A segunda aproximação teve como objetivo detalhar o conhecimento sobre os meios físicos, biológicos e socioeconômicos. Foram realizados entre 96 e 98 e concluído em 99. Rogério, então foi uma grande viagem, né, que a gente fez. Exatamente. Sobre essa ocupação humana, foi o ciclo, a gente falou do ciclo agrícola, está relacionado principalmente ao ciclo agrícola, está relacionado, esse tema dessa aula está relacionado também, é muito complexo, ela é isso mesmo, de uma infinidade de informações. Muito bem. Mas o mais importante é os nossos queridos alunos entenderem que muito daquilo que eles vivenciam hoje
viveram ou talvez nem sejam, não tenham noção do que aconteceu, eles podem perguntar para os tios, para os avós, Isso né, mesmo. que vieram de outras regiões do Brasil, Muito que bem. vimos até em aulas passadas, né, que esses projetos vieram para contemplar e resolver problemas vivenciados lá no sul do Brasil, Exato. a mecanização que houve lá. Muito bem, As isso pessoas mesmo. foram expulsas da terra. Então, e ainda teve a questão da estratégia do governo federal de povoar essa região da Amazônia. Realmente, É efetivar a ocupação, né? Efetivar a ocupação, isso. Aqui no oeste da Amazônia, né? Principalmente nessa porção mais oeste aqui que tinha esse vazio demográfico, como a gente viu durante a aula. Beleza, galera? Então é isso, professor Jorge. É isso aí. Então fechou. A gente volta daqui a pouco para fazer a revisão. Valeu, tchau. Tchau.